Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo no canal. Mais uma vez aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, para receber a palavra do Senhor gloriosa, segundo o coração de Deus, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus seja louvado, seja exaltado por esta hora, por este momento. Deus seja louvado. A paz do Senhor entre com muita alegria no coração para receber esta palavra gloriosa, uma palavra gloriosa falada pelas grandezas, maravilha do Senhor, o que Ele é, o que Ele foi, o que Ele ainda é e continua sendo. O único, o número um, o Salvador do mundo, o Criador do céu e da terra, o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É o único Deus que jorrou aquele sangue na cruz por amor a nós ainda pecador. Ninguém ainda na face da terra, nem em lugar nenhum, jorrou o sangue na cruz por amor a nós ainda pecador, mas tem ele significa o número 1. Salvador, protetor, juiz, advogado, doutor, médico, o único do céu que opera proeza e maravilha. Em nome de Jesus. O único Deus, o suficiente. Glória a Deus nas nossas vidas. Eu vou falar desse Deus para todos nós agora, em nome de Jesus. Uma palavra gloriosa. Você vai ouvir o refrão e vai falar assim: pastora, essa palavra não vai falar comigo, vai sim. Essa palavra vai te alertar quem é o maior na sua vida. Quem é o único. Quem é o número 1. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5. É o número 1. O Criador. Ele criou o céu e a terra e a humanidade. E o mesmo papel que o Pai faz, o Filho faz. O mesmo papel que o Filho faz, o Pai faz. Ele deu esse legado para Jesus. Ele deu esse legado para Jesus. O comando da terra, que vem do alto, o Senhor colocou nas mãos do Senhor Jesus. Mas o Senhor opera também. Os dois se tornam tão unidos, mas tão unidos, com a mesma proporção de milagres e poderes, que se tornam um. Glória a Deus, aleluia, porque Deus, Pai, Criador do céu e da terra, o nosso Criador, deu esse poder para o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o seu único Filho. Meus irmãos, entendeu agora? Então, você com muita alegria entre deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva. E você vai enviar essa palavra para mais alguém quando você terminar de assistir. Porque essa pessoa precisa conhecer o seu único Deus e Salvador. Tem muitas pessoas saindo da presença do Senhor, buscando em outros lugares, ou abandonando o próprio Salvador, que jogou aquele sangue na cruz por amor a nós, nos amou primeiro, e nós viramos as costas para Jesus? Jamais. Meus irmãos, volte, reflita, escute só o poderio dele nesta palavra. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a gloriosa palavra do Senhor. Eu já convidei ele como nosso convidado especial, ele já está aqui. Porque ele falou que onde eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar. E eu sou obediente. Eu coloco a cadeira. Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus soberano, justo e juiz das nossas vidas. Não temas o que pode fazer o homem. Deus é o nosso advogado. Amém? Meus irmãos, você vai entender hoje o que significa o número 1 para Deus. Ele é o 1. O Senhor é o número 1. Não tem outro igual a Ele. Então vamos aprender mais um pouquinho com a palavra do Senhor em nome de Jesus? Hoje é surreal a palavra, hein? Todos os dias é. Mas eu ainda não tinha pregado a palavra número 1 para os meus irmãos. Vamos lá? Em nome de Jesus? E nós vamos para Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. As lições espirituais do número 1. Olha que forte. Já começou forte, hein? Vamos para Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o versículo 9 vai falar assim. O versículo 9 vai falar assim. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Um será o Senhor e um será o seu nome. Vamos para a palavra. Não deixe ninguém tirar seu foco não em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos vão aprender aqui. Conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos lá. Afirma que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Um será o seu nome por isso que um é o único do Senhor, pois um só é o Senhor. Podemos aprender várias lições espirituais relativas ao número 1. Este número revela que o nosso Deus é único, exclusivo, único Deus, único Senhor, único Salvador, único Redentor, único Rei, único Pastor, único Soberano, único Rocha perfeita, única Rocha perfeito, incomparável, inigualável, somente o Deus Criador dos céus e da terra. Olha que forte. Meus irmãos, entendeu agora o que significa o número 1? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos continuar para nós entender. O número 1 é o número de Deus. É o número do o número 1 do temos o número 1 do monoteísmo. Só existe um Deus verdadeiro. Em João capítulo 17, versículo 3, o próprio Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único, que verdadeiro é a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha aí que forte. Vamos continuar para nós entender. Como cardinal, o número 1 fala de unidade. Deus é o único Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Moisés escreveu: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha,
Ouve, Israel. Ouve, Israel. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Aleluia. Como ordinal, o número 1 indica primazia. Primazia. Deus é a causa primeira. Deus é a causa primeira de tudo. Isaías capítulo 41, versículo 4. Como Deus, Jesus Cristo, possui também a primazia de todas as coisas. Olha aí, o que é que a serva falou na entrada? Jesus Cristo e o Pai. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui, presta atenção. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Moisés escreveu: Ouve, Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. Como ordinal, o número 1 indica primazia. Deus é a causa primeira de tudo. Isaías capítulo 41, versículo 4. Como Deus, Jesus Cristo, possui também a primazia de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Eu estava repetindo, meus irmãos, amém? Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, versículo 18, Paulo escreve que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o único, eu sou. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, Moisés escreveu: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Olha aí. Eu sou, e mais nenhum Deus com ele. Veja só. E é o único. Eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato. Eu faço viver. Eu mato. Eu faço viver. Forte, hein? Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Olha que forte. Eu vou repetir. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Moisés escreveu: Vede agora que eu sou, mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Olha que forte. Vamos continuar para nós entender. Aleluia, glória a Deus. Ele é a rocha. Ele é a única rocha. Em Isaías capítulo 44, versículo 8, o profeta Isaías escreveu: Vós sois as minhas testemunhas,
há outro Deus além de mim. Não há outro, não há outra rocha que eu conheça. Vou repetir. Isaías capítulo 44, versículo 8. O profeta Isaías escreveu: Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim. Não há outro. Não há outra rocha de que eu conheça. Olha que forte. Não há outra rocha que Deus conhece. Deus é a rocha. Vamos prosseguir para nós entender. Ele é o único Salvador. Em Oséias capítulo 13, versículo 4, o profeta Oséias escreveu: Todavia eu sou o Senhor Deus que desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus. Ele de mim, porque além de mim, porque não há Salvador senão eu. Repetindo, em Oséias capítulo 13, versículo 4, o profeta Oséias escreveu: Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Forte, hein? Meus irmãos, entendeu? Não há outro Salvador senão Ele. É a palavra de Deus que está falando, meus irmãos. Quando eu estou falando, às vezes tem pessoas que falam assim, mas como assim? Tem tantas religiões, mas o Deus é um só. Eles podem até fazer outras imagens, outras coisas para ser seu Deus. Mas aqui a palavra do Senhor está falando: eu sou o único. Não adianta você se curvar com outros santos, outras imagens. Ele é o único, ele está dando a garantia aqui, para todos os meus irmãos não se enganar. Vamos lá? Continuar para nós entender? Aleluia. Ele é o único, exclusivo. Ele é o único, exclusivo. Em Zacarias capítulo 14, versículo 9, o profeta Zacarias escreveu: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? O número 1 é também o número da unidade cristã. Paulo menciona 7 unidades cristãs: um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, versículo 4 até o 6. Meus irmãos, entendeu? O número 1. Repetindo. Zacarias capítulo 14, versículo 9. O profeta Zacarias escreveu: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será Senhor e um será o seu nome. O número 1 é também o número da unidade cristã. Paulo menciona 7 unidades cristãs.
um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 4 até o 6. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos, entendeu? Vamos continuar para meus irmãos entender. Jesus Cristo também é único, unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. O único caminho. João capítulo 14, versículo 6. O único Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. O único soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Deus é o único que possui o atributo da imortalidade. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, Paulo escreveu que Deus é aquele que tem Ele só a imortalidade. E habita na luz, na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder e sempre eterno. Amém? Vou repetir aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Paulo escreveu que Deus é aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém? Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, entendeu o que significa o número 1? Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo. O que meus irmãos não entenderam na palavra, o resumo fala tudo, meus irmãos. Amém? Nós cristãos acreditamos na doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como entender que Deus é trino e único ao mesmo tempo. Apesar de ser um dos grandes mistérios da fé, podemos entender que torna simples. A Trindade não são três deuses. A Trindade é um único Deus que se revela de três formas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Forte, hein? Até aqui, meus irmãos, entendeu? O que significa o número 1? É o único exclusivo. Tudo isso que foi falado aqui, Ele é para conosco, poderoso, majestoso, soberano, fiel, verdadeiro, Criador, Salvador,
Aleluia, glória a Deus. O maior está conosco, meus irmãos. Você vai temer o quê? O maior está conosco. Essa palavra é para mim também. Eu estou comendo ela aqui, ó. Mastigando ela. Para mim nunca esquecer dessa palavra. Guarda como um diamante no seu coração. Você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Então envia. Deus vai trabalhar. Ele é o suficiente. Ele é. Todas as vezes eu falo, Ele é o suficiente para nós. Você já ouviu falar de um Deus assim? Nunca. Ele é o número 1, o único. 2, pela união. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Deus é soberano, meus irmãos. Eu estou te apresentando esse Deus agora. Todos os dias eu te apresento esse Deus. Eu fui levantada para falar dele, do poderio, das grandezas, das maravilhas. E eu passei para meus irmãos. Surreal a palavra. Dos meus irmãos crer e receber. E você entendeu a palavra? Você entendeu que ele é o único, não tem outro, que é a porta do céu? É o que mata, é o que sara, é o que cura, é o que traz vida? Ele tudo pode, tudo faz, tudo executa e o poder está nas mãos dele. E tudo isso que você está passando é pequeno para ele. Confie nele. Não temas, não tenha medo. Se levante como um guerreiro, como um soldado. Ele está procurando esses que não pode temer quando você coloca ele em primeiro lugar na sua vida e confia nele. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada para ele. Para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. Eu entendi a palavra agora, Deus. Eu entendi, perdoa os meus pecados, os meus erros, minhas falhas. Eu confesso o meu Senhor como meu único suficiente Salvador. Salva-me, minha casa e minha família. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Me guia, me direciona, me ensina, me exorta. Eis-me aqui. Deixa Deus trabalhar, deixa Ele ser seu patrão. Deixa Ele ser seu patrão. Ele é soberano, meus irmãos. Ele cuida como a menina dos olhos dele. Para você que saiu da presença do Senhor, volte, volte. O convite é para você também. Volta, filho, volta, filha. Você ouviu a palavra? Não tem outro lugar, não tem outro que salva, que cura, que liberta. Ele é a porta do céu. Se você não confessar Ele, não tem como você entrar no céu. Então volta, filho. Volta enquanto é tempo. Volta hoje, perdoa teus inimigos hoje. Perdoa tudo, perdoa, vem. Eu libero as bênçãos, a saúde, a alegria, a felicidade, o casamento abençoado, a família abençoada. Vem, filho, vem, filha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem para a videira verdadeira. Amém, meus irmãos? Vamos orar o Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Outras pessoas vão se interessar por esse mesmo conteúdo. E quando você deixa o seu like, o YouTube envia. Olha aí que lindo. Você está ajudando aí a obra do Senhor. E o Senhor vai preparar teu galadão aí. O que você precisa e necessita. Mas perdoa primeiro. Perdoa para você ser livre e liberto. E merecedor das grandes maravilhas do Senhor. Das bênçãos. Dos prodígios dele. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.